mercado para profissionais especializados no desenvolvimento de atividades em mídias sociais está em alta. Mas todo esse crescimento, tanto da internet quanto das redes sociais, ainda é mantido através do conteúdo das televisões e jornais. Vamos saber mais sobre esse segmento num bate-papo com o empresário Rafael Marinho, da agência de publicidade The White. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado. Que prazer ter você na bancada. Obrigado, eu que agradeço. Meu nome, em nome da The White Publicidade, pela oportunidade e até em nome do mercado como um todo. Com certeza, falar de mercado de trabalho, falar de mídia digital, falar de conteúdo que TV e jornal ainda continuam atuantes e trabalhando para fortalecer esse mercado que é óbvio promissor, né? Com certeza, o mercado da comunicação movimenta bilhões ao ano e todos têm a sua importância, todos os veículos, todos os meios, todas as mídias têm o seu valor. Só precisa ser avaliado caso a caso. Com certeza, mas deixa eu te apresentar. Você é mineirinho, embora né, a tua família mora em Manaus, tem 41 anos, formado em administração de empresas com ênfase em marketing. Isso. Né? Filho do renomado oftalmologista Francisco Marinho, durante muitos anos meu médico, por sinal, médico de tanta gente conhecida em Manaus. Obrigado. Sobrinho do grande comunicador Joaquim Marinho, meu amigo, já falecido. Acredito que essa veia da comunicação foi mais forte em você, não foi não? Foi uma grande influência, né? Com certeza, com certeza. Eles que me conseguiram abrir as portas no início, quando comecei minha carreira lá atrás, 20 anos atrás, numa outra emissora. E foi graças a eles, ao suporte, à indicação, e aí eu consegui começar um estágio. E, graças a Deus, cheguei aqui. Hoje eu tenho a minha agência, mas trabalhei no veículo por bastante tempo, trabalhei em outras agências também. Enfim, conhecendo um pouquinho de cada área dentro de cada empresa onde passei. Aqui não tem problema falar nos veículos, não. Você ficou 9 anos... Trabalhei 9 anos na Rede Amazônica. Na Rede Amazônica, diretamente no marketing de todo o grupo. De todo o grupo, né? Isso. A gente cuidava de Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, Amapá, sucursal de Brasília. E ali, na época eu tinha 18 anos, para um garoto era algo assim impactante. Era maravilhoso. Né? E ao mesmo tempo, nós aqui na região conhecemos pouco da nossa região. Então, foi uma oportunidade de conhecer mais sobre o próprio Amazonas, mas também sobre o Acre, sobre Rondônia, sobre Roraima e todas as suas peculiaridades. Apesar de todos nós estarmos na região norte, cada estado desse tem um quê diferente do outro. Isso foi muito bacana. Depois de tantos anos, depois de 9 anos trabalhando em televisão, o que te motivou, na realidade, a ingressar no mercado de agência de publicidade? Então... Antes da tua, você ainda passou por uma outra agência, Foi. Né? Na verdade, eu queria trabalhar com marketing, e marketing em Manaus, quem tinha na época era a Rede Amazônica. Mas quando me formei, eu imaginava que as empresas do distrito tivessem departamentos de marketing em Manaus. Pior que não tem, né? Não, ficam todos em São Paulo. E aí, para minha surpresa, eu fiquei nessa situação, para onde vou. Consegui ingressar lá. Fiquei por 9 anos trabalhando com a área de marketing, que realmente é o meu foco até hoje. É nisso que me especializei, fiz minha pós-graduação, MBA, sempre na área de marketing. Então, por isso que para dentro da The White, que é onde eu estou hoje, antes passei na Opportunity de Publicidade, fiquei lá 4 anos, também desenvolvendo trabalho de atendimento, trabalho de catequizar o mercado para entender a importância de cada mídia, de cada segmento. É um mercado complicado? Eu não diria complicado, mas ele tem peculiaridades que é importante não só a agência conhecer, mas os clientes também tenham conhecimento. É fundamental para que não se iludam com modismos, com gostos pessoais que também acabam influenciando de forma negativa numa decisão. Porque o empresário, que ele tem que entender é que ele tem que falar com o consumidor dele, com o cliente dele, e não com ele. E alguns empresários ainda traçam suas estratégias pensando em si. Então, se eu vou anunciar naquele programa, é porque eu assisto. Ele não está pensando que o consumidor dele assiste ou não. O perfil-alvo do público consumidor. Né? Normalmente, geralmente, nós nem somos os próprios consumidores daquele determinado programa, daquele determinado jornal, daquele determinado site. Mas o cliente dele é. Então, é nisso que a gente pensa.
para desenvolver o nosso trabalho. Como está estruturada a The White, da agência? A The White já vai fazer agora 10 anos. 10 anos em fevereiro, né? Isso. Já aí com o mercado já consolidado no mercado. Exato, já passamos aquela fase que, segundo o Sebrae, são até 3 a 5 anos, é o período de uma empresa recém-aberta de fechar, de falir. Então, essa fase a gente já passou, graças a Deus. Consolidado. Já construímos um nome, com base em muito trabalho. Já tem uma carteira de clientes. Já também, dos mais diversos segmentos, da alimentação, a concessionárias, construtoras. Então, a The White hoje está estruturada, focada e ancorada nos mesmos princípios e valores das grandes agências do país e até do mundo todo. Então, os departamentos que tem nas grandes empresas, a gente tem também na The White. Agora, algo interessante que chama um pouco a atenção, Rafael. Manaus tem uma média de umas 50 agências, por aí, Por volta disso. Só 14 estão cadastradas no Conselho Executivo das normas padrões, né? Isso, norma do padrão SEMP. do SEMP. Enquanto que em Belém, por exemplo, isso chega a 34 agências cadastradas, se não me engano. Por que esse número tão baixo em Manaus de agências cadastradas? O que acontece? Esse é um questionamento de todos nós. O SEMP ele vem exatamente para regulamentar, para instituir normas e padrões, o que é bom para as agências, é bom para os anunciantes e é bom para os veículos. Porque faz-se com que se tenha um padrão de qualidade técnica. Pois é um selo de credibilidade. Exatamente. Né? No entanto, o SEMP ele exige diversos fatores para que você se credencie. E nem sempre todos os empresários querem se sujeitar a isso. Ela te limita a atuação. Ela só aceita que realmente o teu KNAI, o teu corpo de atuação seja único, que é a agência de propaganda. Então, isso te limita a não ser uma produtora, a não imprimir materiais gráficos, a não imprimir materiais de sinalização visual, como lonas, banners, adesivos. Então, isso teve tempo que a agência te limita. Acabava que queria fazer tudo. Né? Eu sempre, desde o início, sempre pensei como as agências do Sudeste fazem. Cada macaco no seu galho. Então, agência é agência, produtora é produtora. Gráfica é gráfica. Fotógrafo é fotógrafo, exatamente isso, é assim que a gente pensa. Então, Belém, no sentido de profissionalização do mercado, sempre esteve mais à frente. Tá? Eles sempre caminharam alguns passos à frente da gente. Manaus e o Amazonas, né? Mas essas 14 estão em Manaus. Eu acho que falta um pouco mais de união da categoria, sabe? Os empresários precisam entender que eles são concorrentes e não inimigos. Os empresários que eu digo do nosso segmento, das agências. Isso fortaleceria muito mais o segmento, né? Com sem certeza, dúvida alguma. Sem dúvida. Agora, o fato de serem cadastradas ao SEMP, apenas 14 no universo de 50, como funciona quando tem, por exemplo, uma licitação numa campanha de governo? Tá. Todas podem participar ou não? Não, para participar de licitações, a lei rege que só podem participar quem tem SEMP. Então, só essas 14 que podem tentar participar dos processos de licitação. As que não têm, não podem. Como esse é um universo muito limitado, normalmente está na mão de 5 agências, 4, 5 agências, então acaba que esse interesse não motiva as demais agências a se regularizarem. Exatamente, o que é uma pena, porque o SEMP ele te promove, por exemplo, assessoria jurídica de graça, ele te promove pesquisas de mercado de graça, ele te dá acesso a cursos e palestras também de graça. Então, de uma certa forma, você tem diversos benefícios e não só exigências da parte deles. Lógico que as exigências são importantes. Ter funcionários com carteira assinada, ter funcionários formados em publicidade e propaganda, ter funcionários com determinado X anos de experiência na área. É obrigado que a agência compre pesquisas de mercado das mais diversas áreas. Tudo isso é fundamental para a própria agência, para os clientes e para os veículos, porque assim a gente está também amparado com informações realmente relevantes do contexto todo. Então, eu sei quem tem as maiores audiências, quem é o primeiro, segundo colocado em vendas de jornal, em audiência de rádio, em audiência de TV. Agora, em licitação governamental, isso é exigido, mas para os demais empresários, varejo, não. Exatamente. E isso acaba sendo um problema também, porque não deixa de ser um incentivo, né? Sim, isso só poderia ser cobrado por vocês, no caso, pelos veículos.
Mas eu entendo os veículos também ao não cobrarem, porque eles acabam limitando o mercado inteiro a 14 agências. E aí realmente é muito limitante. Eu entendo que esse processo não dê para ser rígido como o SEMP gostaria que fosse ou como é no Sul e Sudeste. Se você não tem o SEMP, você não tem direito ao repasse do desconto padrão de agência, que são os tais 20% que a agência é remunerada pelos veículos para custear a sua atividade. Agora, um outro, digamos assim, problema que eu percebo, não sei se seria bem a palavra problema, é o fato de Manaus não ter um sindicato de agências de publicidade e propaganda. E quando se faz necessário, utiliza a tabela do Sindicato do Pará. Isso já tem uns 20 anos por aí, né? Qual o entrave? Aí, mais uma vez, a gente volta de novo na questão Pará. Infelizmente, realmente, ou felizmente para eles... Nós temos agências grandes, agências importantes, com trabalhos importantes, temos com uma história bonita, trabalhos já realizados. Nós temos a Moana Publicidade, que ganhou Cannes, nós temos Saga, com diversos prêmios nacionais, a Tape, a própria The White também já ganhou prêmios... Então, e por que não o nosso sindicato? Nacionais e internacionais. Então, o sindicato, de novo, a gente volta naquela questão. Os empresários do segmento das agências de propaganda se consideram inimigos e não concorrentes. Isso faz com que não exista uma aproximação para se montar um sindicato, porque o sindicato, desde o presidente até todas as suas diretorias, são feitas por membros das agências de propaganda. Se as agências não se conversam, como é que vai conseguir formar esse sindicato? E, pasme, só o Amazonas não tem. Todos os demais estados têm os seus sindicatos. O Amazonas é o único que tem que recorrer à FENAPRO, que fica em Brasília, que é a Federação Nacional das Agências de Propaganda. E, realmente, até hoje a gente segue a tabela de Belém. Temos uma tabela no Amazonas que saiu há coisa de 4 meses atrás, que foi desenvolvida com o apoio da ABAP, e aí é que está ligada ao Edson, é um órgão nacional que também fica em Brasília, que saiu com uma tabela com o título de Amazonas. Mas você vê que ela está muito ancorada na tabela de Belém. Só os valores é que são mais baixos. Para o Amazonas, a nossa tabela é mais barata do que a tabela do Pará. Tá ótimo. Mas vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Se você não sair daí, voltamos com um bate-papo e você vai saber como é que anda o mercado para quem quer trabalhar na área de publicidade. E voltamos no bate-papo com o empresário Rafael Marinho, que é proprietário da agência de publicidade The White. Vamos entrar agora que certamente muitos jovens que ingressam no mercado de trabalho e que ainda estão na faculdade devem estar curiosos para saber, né, que é um mercado até restrito, né, já que tem muita concorrência. Só que trabalhar em criatividade nessa indústria, né, exige inspiração, muita inspiração, né? E para isso você tem que o profissional tem que estar super antenado, tem que ler muito, revista, blog, enfim, tudo que cai na mão. Tem que ver televisão, tem que ver filme, enfim, tem que ter conhecimento de um todo, né? Ter acesso a todas as informações. Só o que acontece? A garotada hoje não é de ler muito, pelo contrário, lê pouco. E acaba saindo da faculdade com uma visão um tanto limitada. Como é que você vê essa situação para o profissional publicitário que chega no mercado de trabalho? Essa é uma realidade que não nos agrada nem um pouco. As universidades realmente estão muito distantes ainda do que é a realidade do mercado, do que as agências precisam. Então, você tem profissionais que são 880, já chegam achando que sabem de tudo e ainda estão na faculdade. E tem os que têm, lógico, uma dose mais de humildade. Mas o principal é isso, é a falta de conhecimentos gerais. Realmente é a falta de leitura, é a falta de base, que eu acho que vem de colégio ou vem do próprio interesse seu de querer conhecer mais do mundo, entender mais das coisas. Mas principalmente porque a gente vive a geração do vídeo, né? O Instagram, cada vez mais com essa história dos vídeos, os vídeos, YouTube também
100% ancorado em vídeos, as pessoas não querem mais ler. Tanto que tem aquele célebre meme que é, quando vem um texto grande, você diz, eu vou esperar virar um filme. Opa! Porque você não quer ler. Então, o brasileiro tem essa dificuldade, tem essas pesquisas que mostram, o brasileiro não é um público de muita leitura. Óbvio que você tem exceções e tem percentuais, mas a sua grande maioria não é. É uma dificuldade para a gente, enquanto publicitários, que é conseguir desenvolver campanhas que tenham mensagens rápidas, assertivas, que atinjam o foco exatamente por isso. Não dá para contar muita historinha. Você tem na publicidade londrina, na publicidade americana, anúncios com bastante texto, bastante embasados em dados, em conteúdos, em estatísticas. Aqui a gente não consegue praticar tanto isso, a não ser que seja para um segmento de uma classe econômica mais abastada. Então, voltando aos alunos, é fundamental entender que existem matérias online, existem as matérias que circulam pela internet que não necessariamente são verdadeiras ou têm uma ancoragem de um jornalista de credibilidade. E aí eu penso que a mídia offline ou tradicional, ela está anos-luz à frente ainda desse mercado. Mas é isso que eu ia te dizer, há uma tendência, é fato, desse crescimento da internet, das redes sociais, um pouco desse mercado digital, esse marketing digital. Só que o que as pessoas não percebem, não se dão conta, que exatamente isso eu concordo plenamente com você, que esse conteúdo de mídia social, esse conteúdo de internet, ele é fruto de onde? De grandes conteúdos da TV e ainda dos grandes jornais. Sim. Os grandes jornalistas que você citou agora não estão em mídias sociais. Eles até migram para a mídia social, mas eles têm, a base deles é TV e é grande jornal. Exatamente. Então, e isso é perceptível também no mundo do mercado publicitário. Ainda há pouco antes de nós começarmos o programa, você estava comentando comigo sobre carteira de clientes de produtos, por exemplo, de altíssimo custo. Você não vai colocar um produto de altíssimo custo com foco só em mídia social. Aí não tem como. Né? As pesquisas mostram que 86% do usuário da internet no Brasil, ele ganha até R$ 1.500. Então, como é que eu vou colocar um anúncio ou fazer uma campanha, por exemplo, para um empreendimento imobiliário que custa 2,5 milhões, que custa 5 milhões ou que custa 1,5 milhão, só na internet, onde eu tenho 86% desse público que ganha até R$ 1.500. Então, é importante que se entenda que já é hoje, já é o futuro, as redes sociais, as mídias sociais, a internet, mas é importante que saiba e que se entenda dar valor aos demais. Então, 83% do que se vê em rede social é fruto da TV. Então, é um programa que estreia e as pessoas comentam nas redes sociais. É algo que aconteceu num jogo de futebol que foi transmitido pela televisão e depois vai se comentar na internet. Algo que se passou numa novela ou algo que é desse universo de televisão. Um sozinho não se sustenta, né? Não, tudo tem que estar caminhando junto, sabe? Esse excesso de euforia com o digital e achar que ele é a solução para todos os problemas do mundo é errado, não é a maneira correta de se pensar. Todos ainda têm o seu peso. Veja, reclamam e falam que o jornal ia morrer ou vai acabar, e as revistas. Eles reduziram o número de leitores drasticamente. Na realidade, estão se adequando, né? Porque muitos foram para as assinaturas digitais destes mesmos veículos. Mas os que ficaram com o veículo impresso ainda, tem pesquisas que mostram isso, feitas por diversos institutos de credibilidade. As pessoas que ficaram com as assinaturas impressas são pessoas de altíssima influência, são formadores de opinião, são pessoas de alto poder aquisitivo. Como é que eu posso descartar esse público frente a esse modismo de redes sociais? Não dá para descartar isso. Cada um tem a sua importância e o seu peso, não dá para achar que um substitui o outro. E é por isso que os grandes portais de internet foram beber na fonte dos jornalistas de mídia impressa. Foram lá que eles foram contratar e buscar jornalistas que eram do rádio,
que eram da TV, que são do jornal, que hoje tem colunas nas redes sociais, na internet, no universo digital. Mas tem sua origem no jornal, exato, ou tem sua origem no rádio. Todos têm sua importância, né? A TV ainda é hoje a líder de audiência. Continua, né? Continua sendo. Em segundo lugar é a internet. Em terceiro lugar é a mídia exterior, que por muitos anos... Mídia exterior é outdoor. Outdoor, frontlight, mobiliário urbano, essas telas de LED que a gente vê pela cidade. Então, isso tem peso. É tão importante quanto. São totalmente complementares, não dá para descartar. Eu acho que a palavra certa é uma complementa a outra. São complementares, ferramentas... Todos têm sua importância. No jornal, eu passo de 2 a 3 minutos lendo. Na internet, eu passo 24 segundos, mais ou menos, em uma página. 20 a 24 segundos em uma página. Um VT de televisão tem, em média, 30 segundos. Então, cada um tem o seu tempo conforme o hábito de consumo do usuário, do telespectador, do leitor do jornal, do ouvinte da rádio. Agora, as vagas em agência de publicidade, elas costumam ser muito concorridas. E são assim, abril e é uma concorrência muito grande. E percebe-se que os profissionais multitarefas, não só, claro, têm destaque, mas eles acabam que criam um trabalho também, um leque de oportunidades fora de agência. Né? Eles podem ser analistas de mídias sociais, eles podem ser diretor de arte, de fotografia, até promotor de eventos. Também. Né? No mundo fora agência. Né? Hoje isso é uma proporção que está maior do que o do mercado de agência ou não? Não. Equilibrado? Eu penso que sim, principalmente porque as agências tiveram que se reinventar. Então, no caso da The White e de tantas outras, nós estamos aprendendo diariamente com essa chegada do digital. As TVs estão aprendendo demais, os jornais, as revistas, todos não nós. Tem como, até o cinema hoje, o filme que chega lá é digital. Ele é enviado via link, via internet. Baixa no computador lá. O nosso programa daqui a pouco vai para o YouTube também. Né? Você baixa o link e já acessou. Então, hoje nós estamos trazendo para dentro das agências esses profissionais também. Então, os profissionais que fazem a gestão de redes sociais estão dentro das agências. No caso da The White, nós temos departamento de eventos, departamento de trade, departamento de promoção, para fazer... sempre perguntam, Rafael, vocês fazem isso ou vocês fazem aquilo? Vocês fazem digital ou vocês fazem VT? Eu faço o que o cliente precisa para vender o produto dele. Com certeza. E assim são todas as outras agências. É importante que a gente atenda o cliente como um todo. Se ele precisa de um banner para a internet, nós vamos fazer. Um anúncio para o jornal, vamos fazer. Um VT, vamos fazer. Só precisa que a agência saiba das limitações dela. Isso que é fundamental para que não se faça nada meia boca. Agora, um receio que muitos profissionais do mercado têm é com relação à ausência de mercado fora do Sudeste brasileiro. Né? Por que ainda é tão limitada a esse segmento no mercado de trabalho publicitário no Norte? E é mais forte no Sudeste? É pela proporção. A gente estava falando há pouco. São 14 empresas registradas no CEP. Em São Paulo, nós temos mais de 400. Isso mesmo. No Sul, você tem em Porto Alegre, são mais de 100. Rio de Janeiro também. Então, você tem um leque maior. Ao mesmo tempo, você tem uma população muito maior também. Então, a concorrência acaba que lá é até mais difícil do que aqui. O que se tem é um turnover muito grande, que para mim não me agrada, que é a mudança muito constante dos profissionais. Eles acabam não parando muito nas agências, então eles estão sempre rodando. E para entrar novos, você tem diversos limitantes, que é a questão de falta de experiência, ou, de novo, a faculdade, que ainda está muito longe do que a gente, empresário ou empresa, agência de propaganda, necessita. Então, isso faz com que limite. Mas, uma vez dentro do mercado, aí é partir para o abraço, porque hoje ele trabalha comigo, amanhã ele está em outro, depois em outro, e a gente acaba que vai se falando, o mercado vai se retroalimentando e gerando novas oportunidades. O mercado é mutante, né? Tem que ser muito. Tem que ter no DNA, tem que ter um DNA meio camaleônico, né? Capaz de acompanhar essas transformações com a mesma rapidez. Exato, né? Até as transformações de idade. Hoje a média em agências de propaganda é de 21 anos. Então eu tenho 41, eu comecei nisso com 18 anos.
as pessoas em média tinham 40 e poucos, 30 e poucos anos. Nós já conseguimos diminuir aí 2 casas. Então já se diminuiu 10 a 20 anos a idade. Então é um público muito jovem. E qual é o futuro para The White, as perspectivas aí? A gente se esforça muito para estar atualizado. A gente busca sempre os cursos, sejam no país, no Brasil ou fora dele. Estamos sempre em busca de conhecimento não só para os proprietários, mas também para todos os colaboradores. Às vezes eles passam semanas viajando, fazendo cursos, São Paulo, Rio, Porto Alegre. Onde tem alguma coisa que nos motive e que vá fazer essa equipe andar para frente, a gente faz. Então, hoje nós estamos associados a diversas entidades mundo afora. Agora, em outubro, vamos receber um prêmio em Doha, no Catar. Olha, parabéns! Obrigado. Parabéns. Nós fomos eleitos no mundo inteiro como o designer de uma placa que vai representar o atletismo mundial. Os grandes atletas de atletismo do mundo todo vão ser representados por essa placa que nós desenvolvemos na The White, concorreram com agências e profissionais de design do mundo todo e nós fomos escolhidos. Em outubro a gente vai lá receber no Mundial de Atletismo. Que maravilha! É isso que nos move. Obrigado, parabéns. obrigado. Fico muito feliz. Obrigado. Não tinha dito antes na nossa pré-conversa. Deixou... A gente vai lembrando aos pouquinhos das coisas. Né? Mas já recebemos prêmios na Argentina, já recebemos prêmios em Portugal. Não é o prêmio em si que nos move. É o fato de estar levando o Amazonas e o Brasil conteúdo de qualidade, né? Para o mundo todo. Para uma publicidade com mais qualidade. Exato. Né? O Amazonas precisa ser colocado no radar da propaganda. O norte do país precisa ser colocado. A gente representa 0,3% do que é a propaganda nacional. Mas é o nosso 0,3%, é o que nós temos para viver e sobreviver. Então vamos fazer desses 0,3%. Vamos fazer desse 0,3% um 0,6%, 0,10%, 0,100%, né? Obrigado, 0,100% não, 100%. 100%, se Deus quiser. Tudo de bom, felicidades, obrigado. Parabéns. Obrigado. E mais uma vez, obrigada pela tua participação no programa. Um grande abraço ao seu pai. Obrigado. Tá. E muito obrigada pela sua audiência. No próximo sábado estaremos de volta com mais um convidado especial. Até lá. E se você quiser rever esse programa, é só ir no nosso YouTube do Band Amazonas.